Boa tarde, aluno de Monte Rei, do ensino médio. Aqui é o professor Felipe. Tudo bem com vocês aí? Espero que vocês estejam em casa. Se você está assistindo esse vídeo em um horário que não é da estreia, bom dia, boa noite para você. Espero que a gente tenha uma aula bem tranquila, bem reflexiva sobre o assunto, né, que é o impacto do Covid-19, coronavírus, no mundo do futebol. Já deixo de antemão, né, uma pergunta, né? E o futebol brasileiro, que está tanto tempo parado? No decorrer dos slides a gente vai discutir sobre isso. Deixar avisado para vocês que não é preciso copiar, tá bom? Não precisa copiar, tá escrito aí em cima. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto, sobre tudo que a gente discutir aqui, vocês podem tirar pelo WhatsApp, lá pelo grupo do terceiro ano. Eu tô nos dois grupos, vocês podem mandar em qualquer um. No segundo ano também vocês podem mandar, já tô nos dois grupos e no primeiro também. Mas mande nos grupos que a gente está discutindo agora, só educação, tá bom? Podem mandar lá ou então no privado, mas mande no grupo primeiro, que pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas também, a gente já tira por lá, ok? Vamos começar. Claro que a gente vai começar pelo maior e melhor time do mundo. Qual é? O Flamengo, claro. Após testes, a gente vai falar muito de números aqui, tá bom? Após testes, o Flamengo diz que tem 38 casos positivos de coronavírus. Inclusive, desses 38, 3 são de jogadores. Esses dados são bem recentes, tá bom, gente? Eu não peguei coisas do começo de março, por exemplo, não. Peguei agora, do finalzinho de maio. São bem recentes os dados. O clube informa também que 293 pessoas foram testadas, né? Passaram pelos exames. Além dos 3 atletas que testaram positivos, outros 2 já tinham sido infectados e se recuperaram. Quando as pessoas se recuperam assim, normalmente eles têm eles já têm quando eles pegam e pegam novamente, eles já têm anticorpos, então para eles se recuperarem é melhor, ok? Tem um dado muito interessante que é a respeito do massagista, que é o Jorginho, né? Ele é massagista do clube há 40 anos e morreu por Covid-19. Talvez a gente não tenha ideia do tamanho que seja isso, né? Porque muitos de vocês não conheciam o Jorginho. Mas a gente só se sensibiliza na maioria das vezes quando é alguém próximo da gente, algum conhecido que morre por Covid-19. Aí eu falo pra vocês, só pra pensar um pouquinho. 40 anos. 40 anos é uma vida inteira ele trabalhando no clube. E ele morre por causa de Covid-19 e pensa como o psicológico dos atletas, né, que trabalharam com ele a vida toda e vê uma doença dessa e pega um massagista e ele morre. Eu não consigo nem explicar como deve ser o sentimento, porque, como eu falei, né, só quando chega bem próximo da gente pra gente sentir na pele mesmo como é que acontece. Além do massagista, a gente teve uma notícia do técnico do Flamengo, né? O Jorge Jesus. Ele testou positivo e aí virou aquele alarme na internet. Nossa, ele testou positivo. E aí, no segundo exame que ele fez, ele testou negativo. Postou nas redes sociais. Agradeceu as orações das pessoas. Porque imagino que não seja fácil. Ele não apresentava sintomas. No entanto, como foi diagnosticado na primeira vez com positivo, causa uma preocupação, claro, né? Para ele e para os torcedores. Vamos assistir o vídeo aqui. Vou colocar o fone para não vazar o áudio, ok? E vamos assistir. Eles formam uma legião. São mais de 100 mil sócios. A Gaviões da Fiel, fundada em 1969, está entre as maiores torcidas do Brasil. Gente apaixonada pelo time alvinegro e, claro, por futebol. Mas de um tempo para cá, o perfil oficial da torcida nas redes sociais mudou o tom. No lugar das fotos alegres, dos registros históricos do time, notas de falecimento. Mortes de torcedores provocadas pelo novo coronavírus. Esse aqui é o perfil oficial da Gaviões da Fiel nas redes sociais.
tem quase 800 mil seguidores. E claro, diversas postagens de momentos importantes do time, de personalidades. Mas olha, mexendo assim rapidamente, a gente vê que chama muita atenção também a quantidade de notas de falecimento. Aqui tem uma, se a gente desce um pouquinho mais a página, ó, aparece outra e assim por diante, ó. Aqui mais uma também. No total, já são 12 notas de falecimento. Torcedores que já tinham em comum a paixão pelo Corinthians e que agora tiveram também o mesmo destino trágico. Foram vítimas do novo coronavírus. Um dos torcedores que morreu pela Covid-19 foi o Carlos Augusto, que tinha 45 anos. Carlos era motoboy, ficou 21 dias internado, mas não resistiu à doença. Ele deixou 3 filhos, esposa, mãe, irmãs, uma família arrasada. Bianca, como é que foram os sintomas? Como é que tudo começou? Vocês imaginavam desde o primeiro momento que poderia ser coronavírus? Não, a gente não imaginava. Ele começou a apresentar tosse, dor no corpo e fomos 2 vezes no hospital. Na segunda vez, o médico disse que a suspeita de Covid, deu remédio e eu vim para casa com ele. No dia seguinte, ele acordou com muita falta de ar e muito cansaço e não conseguia levantar da cama. Levei ele no médico e lá ele ficou já internado. A mãe brinca que Carlos nasceu corintiano. Dona Aparecida, tô vendo que nas mãos da senhora tem uma foto dele. Uhum. É ele ali com a camisa do Corinthians? É. Desde Ele. sempre corintiano? Sempre, sim, já nasceu corintiano. O pai dele era muito fanático. Se jogavam aí no chão. Inclusive eu também. Uhum. Vou deixar o vídeo só até aqui. É de fato muito emocionante. Eu vou optar por não passar o restante do vídeo. Grande maioria de vocês, alunos, pessoas que estão assistindo esse vídeo também, né, que não são alunos, vocês já nascem com o time do coração, embora vocês não saibam, né? Vocês me conhecem, sabem que eu não ligo muito para futebol, não assisto muito, mas desde pequeno eu sou flamenguista porque me disseram que eu sou flamenguista, da mesma forma vocês. Um ou outro escolheu o seu time lá na frente. A gente já vem com isso desde cedo, né? Então, para você ver um rapaz, né, que era um motoboy, tinha saúde, fazia parte de uma torcida organizada e a vida dele acaba com pouco tempo. Ele e mais outros 11, né? Foram 12 integrantes. E perceba que a torcida do Corinthians é algo tão grande quanto um time de futebol. Vamos parar um pouquinho de falar desse futebol, do futebol paulista, e vamos cair pro futebol mineiro, né? Porque a gente já falou um pouquinho já de fora, vamos falar um pouquinho de dentro. No futebol mineiro, a gente tem aí 2 fotos. Uma do Atlético e do Cruzeiro. Sei que existem outros times mineiros também, mas eu trouxe os 2 maiores rivais, né? No Atlético, tá dando notícia aqui, isso é do Twitter oficial dos 2, tá bom? Eu fui lá, peguei, é bem recente, vocês estão vendo as datas aí. Um é do dia 20 de maio e o outro foi no dia 21 mesmo. O do Atlético é dia 21 e do Cruzeiro dia 20 de maio. No Atlético fala, separados em grupos, os atletas realizam suas atividades físicas desde quinta-feira na cidade do Galo. Esses atletas estão voltando aos treinos porque existe uma possibilidade do futebol voltar. Embora não exista uma possibilidade, existe todo um preparo físico que eles têm que manter. Eles não podem ficar parados. Lembrando, né, que o Covid-19 é um vírus que ataca justamente nosso sistema respiratório. Então, certamente eu falo que um atleta, né, que seja sintomático, porque tem o assintomático, que ele acaba não sentindo nada ou sente pouco, sintomas bem leves. Se ele tiver o Covid-19 e vier com força no organismo dele, ele não pode treinar, porque ele não vai ter fôlego suficiente para isso. A gente já está cheio de informações sobre isso. Não é, gente? Eu pensei até em fazer uma aula sobre isso, mas a gente está tão bem informado sobre o Covid-19, os
os sintomas que a gente tem. Não sei que vocês queiram, deixem nos comentários que a gente faz uma outra aula só sobre esse tema. No Cruzeiro, com resultados inconclusivos para a Covid-19, o Cruzeiro adia retorno às atividades na Toca da Raposa 2. Isso é uma informação do site oficial do Cruzeiro. Eles estão com exames inconclusivos porque eles vão ter que fazer um outro teste. Esse não conseguiu definir muito bem se os jogadores estão ou não com Covid-19. Vamos seguir? Vou trazer agora para o Juventus, né? Porque o Juventus é um time muito grande, todo mundo sabe. Já saí de Minas e vamos para o exterior. Todo o elenco testou negativo. Eles já pensam em seguir com os treinamentos. Em tempos atrás, né, 3 jogadores testaram positivo no Juventus. E eles se recuperaram ficando em casa. Eles se recuperaram ficando em casa e seguindo os protocolos da OMS. É muito importante dizer isso, né? Porque são atletas de ponta. A gente vê que tem pessoas morrendo aí que são atletas também, que passam muito mal. Eu particularmente tenho um amigo que morava... Olha eu contando o caso no meio da aula online, meu Deus do céu. Mas é preciso falar isso. Moro no Rio de Janeiro e ele me contou como é que é a experiência do Covid-19. Que tipo, ele não dormia, porque se ele dormisse, ele achava que ele ia morrer. Ele precisava ficar acordado para respirar, para dar força pro pulmão dele. Porque ele sentia que o que ele respirava normalmente não era suficiente. São experiências, né? Tem gente que fala que não sentiu nada. Tem o rapaz do Capital Inicial, de Ouro Preto. Depois eu recomendo vocês assistirem ele contando como é que foi, que ele se contaminou e contaminou o pessoal da casa dele também. Então cada um tinha seu cantinho ali. E ele conta dessa falta de ar, né? Então, gente, não é brincadeira. Vocês sabem muito bem disso, né? E para puxar pro lado da educação física, tem como a gente fazer esse paralelo com o futebol. Então, o Juventus já pensa em voltar aos treinos, já que os jogadores todos testaram negativo, né? Aí minha pergunta ok, vamos voltar ao futebol. E o estádio, como é que fica? Eu trouxe essa foto do Campeonato Paraense, né? De 2018. Foi a primeira que eu achei com o estádio vazio, que eu só queria colocar uma ilustração. E eu queria que vocês percebessem que só estão os jogadores ali, os árbitros, uma pessoa tirando uma foto, lá no fundo, bem lá no final, eu acho que dá pra vocês verem aí, tem um rapaz de braço cruzado, lá no cantinho, e já adianto pra vocês, se um dia não, claro que a gente vai voltar, né, um dia, tomara, a gente torce pra isso. Se o futebol voltar, provavelmente os estádios vão estar dessa forma, porque... Gente, aglomeração é aglomeração de qualquer forma. Por exemplo, juntou ali 12 pessoas juntinhas, aglomerou, não tem jeito. Estádios normalmente são lotados, né? Eu imagino que quando sair vacina para a Covid-19, quando encontrarem uma cura ou um paliativo eficiente, eu acredito que, nossa, estádio vai lotar absurdamente, porque o brasileiro, de fato, ele é apaixonado por futebol. A grande maioria dos brasileiros, né? E acredito que um estádio desse aí vai estar cheio fácil. Os estádios maiores também. O Mineirão vai estar cheio. E etc e tal. Vamos seguir? O futebol alemão, ele conseguiu retornar às atividades. O futebol alemão, o campeonato retornou. Preste atenção nos dados. A Alemanha registra mais de 175 mil casos de Covid-19. São dados atualizados, ok? E mais de 7.900 mortes. São números alarmantes e grandes? São. No entanto, por que eles resolveram voltar agora? Por causa da curva. A curva está se achatando. A curva da contaminação lá, no caso, está achatada. Isso porque... Vamos entender aí, vamos entrar em futebol e vamos entrar em política, vamos entrar em tudo isso, mergulhar de cabeça, porque não dá para separar uma coisa da outra. Porque o que acontece na Alemanha, né? Os poderes eles conversam e o poder político junto com o futebol eles estão associados. Lá na Alemanha existe um isolamento social muito rigoroso, né? Muito rigoroso mesmo. Eles respeitam 100%
cada um fica na sua casa, o governo consegue tomar conta do povo de forma eficaz, né? Eu ia falar eficiente e eficaz, né? E eles conseguiram tanto chegar nesse estágio que eles estão começando até a abrir o comércio gradualmente. Entendam que não tem torcida, viu, lá no futebol alemão ainda. Não tem. O jogo, a gente vai ver quem é que participa do jogo daqui a pouquinho ali na frente. Mas isso só foi feito depois da curva começar a diminuir, a achatar a curva de contaminação do futebol alemão. Isso graças ao isolamento social. No Brasil, existe isolamento social rigoroso? Olha só, eu vou dizer pela experiência do lugar onde eu estou, em Bom Jesus da Lapa. Não. A gente tem comércio abrindo, a gente tem quase tudo funcionando aqui. Em Monterrey eu acredito que quase tudo funciona também. As pessoas, não sei se as pessoas estão continuando saindo pra rua, porque eu não estou aí para saber, eu não tenho perguntado também. Eu pergunto mais como estão as pessoas e peço para permanecer em casa. Aqui em casa a gente fica, tem o pessoal daqui, quando a gente vai, almoça todo mundo junto, então a gente tá o tempo todo junto. É uma aglomeração, mas de pessoas que moram na mesma casa, né? Para ter um isolamento social rigoroso, a gente tem que ficar em casa, a gente não pode sair, a gente não pode ficar perambulando nas ruas. Não é isso que eu vejo acontecer aqui. Vamos lá, segundo o presidente da Liga Alemã, o Christian Seifert, eu acho que deve ser assim o nome dele. Os times exigiram que a competição fosse retomada e terminasse o mais rápido possível. Entenda por que eles exigiram isso. Porque tem 100 contratos de jogadores que vão vencer no final dessa temporada. Eu não sei se eu acredito que vocês sabem, né? Que esses jogadores ganham muito dinheiro. São contratos milionários aí que ocorrem com esses jogadores. E se um jogador tá parado, de certa forma o clube tá perdendo dinheiro, né? Então, eles já viram que a curva estava começando a se achatar e falou assim, não, vamos voltar o mais rápido possível. E entendam, para tudo isso acontecer, não é da noite pro dia. Existe uma conversa, existe um bate-papo, existem lideranças que se reúnem para poder aprovar essa volta e existem condições também. Uma delas é que cerca de só 322 pessoas, no máximo, podem trabalhar nos jogos. Precisa de jogadores, árbitros, técnicos, jornalistas, cinegrafistas, agentes antidoping, comissários da liga, seguranças, cuidadores do gramado e gandulas. É um número de pessoas consideráveis, cada um está trabalhando num setor diferente, eles testam, eles fazem testes, pelo menos 2 vezes, tá bom? Para quem não sabe, antes de entrar nesse jogo. Então pense o quanto custa para poder fazer um jogo desse, né? Que as pessoas têm que testar e tudo mais. Testar pro coronavírus. E o Brasil, gente? Oh, meu Deus do céu, vamos chegar no Brasil. Paralisado há mais de 2 meses, o futebol brasileiro pode voltar no final de junho. Quem falou isso foi a CBF. Foi eu não. A CBF anunciou, se eu não me engano foi hoje mesmo, que foi hoje ou foi ontem, tá bom? As notícias são todas bem atualizadas. Paralisado por mais de 2 meses, o Brasil pode voltar no final de junho, lá pro meu aniversário. Dia 23 de junho é meu aniversário, viu? Quero presente. Depende ainda também da curva do contágio do coronavírus. Olha que interessante. A gente vai seguir o mesmo critério que o futebol alemão utilizou, né? Para poder retornar com os jogos. Agora, eu tenho uma pergunta. Quanto custa esses protocolos de segurança da Liga Alemã lá? A gente tem que se perguntar isso também, porque não é barato fazer um jogo desse. Né? Lá os jogadores são testados pelo menos 2 vezes antes do jogo, para ter certeza de que nenhum está infectado. Porque é um esporte de contato, eles estão perto, estão correndo, estão andando, conversam um perto do outro, conversa perto do juiz, grita com o juiz, como acontece muitas vezes. E eles podem acabar passando o coronavírus de um para o outro. Numa partida com um infectado, podem sair de lá todos infectados, vocês entendem? E eles têm família, e eles têm pessoas que eles têm contato. Então, é meio complicado por conta disso. No Brasil, cada teste custa em torno de R$300. Não é brincadeira não, pode pesquisar.
custa em torno de R$300 para fazer um teste do coronavírus. Aí você vai multiplicar R$300 pela quantidade de pessoas que vai entrar no estádio para poder fazer aquilo, para poder jogar, para poder transmitir o jogo, para poder cuidar do gramado. Todas essas pessoas têm que ser testadas. E tem lugar que a gente não tem teste ainda no Brasil, só pra você ter ideia. Porque acaba, mas pro futebol vai ter. Vocês podem ter certeza que vai ter. Eles vão dar um jeito de arrumar os testes pro futebol. Oh, meu Deus do céu. Brasil, vamos lá. E Minas, vamos trazer pra Minas. A média de mortes aqui em Minas chega de 4 pessoas por dia. Viu? Eu trouxe o boletim aqui do dia 21 de maio, às 10 da manhã, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, né? E o total de casos confirmados são 5.596 casos. Em acompanhamento, 2.484. Casos recuperados, 2.921. E óbitos, 191 óbitos. É sinal que o Estado ainda está tendo condições de cuidar das pessoas. E, de fato, a quantidade, o número, né, de leitos que tem no Estado de Minas Gerais, que eu vou mostrar no próximo slide, realmente condiz com essa realidade, como se eles tivessem condições ainda de cuidar das pessoas. Não significa, gente, que você vai ter que... tá bom, tem leito ali, eu vou adoecer, vou viver minha vida. Pelo contrário, quando todos os leitos... Se todo mundo resolver fazer isso, a gente vai ocupar todos os leitos. E aí pessoas que não tem nada a ver com Covid-19, por exemplo, tem um acidente de moto, uma pessoa passa empinando a moto e cai, precisa ir para UTI, morreu. Não tem lugar na UTI, entendeu? Então, ficar em casa é uma medida para a gente não deixar o contágio acontecer de forma livre, para a gente conter a transmissão do vírus. Entendam isso, por favor. Vamos lá. A quantidade de UTIs, a gente vê que tá UTIs ocupadas, né? São 78% na Grande BH, e em Minas, no total, são 68%. A gente tem lugar na UTI ainda? Temos lugares para UTI. Mas, por favor, não quero ver vocês preenchendo números desses aqui não, viu? Vamos seguir, né? Já falamos aí das UTIs, das clínicas e das UTIs, como está a ocupação. Não estamos com folga, tá bom? Em Minas Gerais, não estamos com folga em lugar nenhum. Folga seria se tivesse muito menos que isso, ou que a gente não precisasse estar mostrando números de UTIs disponíveis para as pessoas ficarem dentro de casa mesmo. Pergunta para vocês: a quem interessa a volta do futebol no Brasil? Essa aula seria muito mais produtiva se fosse numa live, né? Eu pensei nisso também. No entanto, todas as outras aulas eu já fiz nesse mesmo formato, gravando, enviando, então não queria fazer diferente com o ensino médio. Quem é a favor e quem é contra do futebol carioca? Por que eu trouxe futebol carioca? Porque foi, assim, o único que eu vi que está em evidência nesses últimos dias discutindo isso. Flamengo, Vasco e clubes menores querem a volta. E Fluminense e Botafogo não. Existe uma divergência ainda entre os clubes para que o futebol volte, tá bom, gente? Isso seria no Campeonato Carioca. O jogo, evidentemente, sem torcida, para não ter aglomeração e tudo mais. Sem bilheteria. No entanto, existe um interesse, e eu acredito que seja financeiro, para que esse futebol volte a acontecer. Para poder voltar, esses clubes aí devem ter ótimos argumentos. Estavam em reunião, né, recentemente com o poder público federal para poder ver o retorno das atividades futebolísticas brasileiras. E os clubes menores, gente, eu deixo essa pergunta para vocês, né? Porque a gente tá falando aqui de Flamengo, a gente tá falando de Fluminense e o Ajax, né? Aquele Arra, esqueci o nome do time. Sei lá, Arra. A gente tem vários times aí pequenos, que são clubes menores, regionais. Como está o futebol deles? Está parado, provavelmente, né? Calma que a gente vai chegar lá, vocês vão entender porque eu tô questionando tudo isso pra vocês. E os jogadores que não ganham milhões? Às vezes a gente tem jogadores aí que ganham um salário pra jogar, 2 salários pra jogar. Quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, de Messi, é muito fácil.
Quem sabe se não, eles têm os contratos deles, não pode suspender contrato, né? Nesse momento. Eles vão voltar a jogar se todos os protocolos de segurança da saúde acontecerem. Mas e os jogadores que não ganham milhões? E os jogadores aí de Monterrey? E os jogadores de Montalvânia? Jogadores de Manga? Jogadores de Minas no geral, né? Que não jogam em times grandes. A Série B, a Série C. Eles vão voltar também? Eles vão ter condições de fazer, de testar todos os jogadores, testar toda a equipe que está entrando dentro do estádio. Isso é uma coisa a se pensar, né? Num momento como esse. E Monterrey, pessoal. A gente conhece muito bem a cena futebolística, né? De Monterrey. Tinha as tabelinhas lá de jogos e tudo mais. Tudo parado. Vocês acham que Monterrey tem condições de voltar a ter o futebol? Porque aí, até o momento, até onde eu sei, né? Não tem nenhum caso em Monterrey. Você acha que o futebol deve voltar aí mesmo? Não tem nenhum caso, né? Por que não voltar? E você, o que você pensa sobre tudo isso que a gente discutiu aqui? Lembrando que nas aulas, né, eu pedi vocês para fazer um trabalho sobre o submundo do futebol, sobre futebol regional, e era um jornal informativo, né? E sobre a história dos grandes jogadores de futebol, justamente para a gente fazer uma reflexão, né? E tratar eu ia trazer, depois da apresentação de vocês, claro, uma outra aula falando sobre todos os problemas que a gente encontra no futebol, sobre toda a corrupção que acontece dentro do futebol. Não pensem vocês que não acontece não, porque acontece também. E eu deixo essa última pergunta para vocês, né? E você, o que você pensa disso tudo? Você acha que o futebol deve voltar? Você acha que não deve voltar? Eu quero saber sua opinião mesmo. Por isso, a gente tem uma atividade pro finalzinho, que é o futebol brasileiro deve retomar suas atividades. Nossa atividade vai ser uma atividade de redação, tá bom, gente? É uma produção de texto argumentativo, com sua opinião, tá bom? Uma redação. Vocês vão ter que argumentar para mim. Felipe, eu acho que deve retornar às atividades por isso e aquilo. Com base no vídeo, vocês podem ter outras fontes aí também para pesquisar, para me falar assim, você não falou isso aqui é importante. E eu acho legal vocês darem esse feedback, vocês escreverem sobre esse assunto, para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla acerca do assunto. Pode ser entregue via WhatsApp, tá bom, gente? No meu WhatsApp lá. Vocês podem digitar o texto no celular. Se tiver no computador, WhatsApp ou web, pode digitar também. Ou pode escrever na mão e tirar uma foto, ok? Escreve no caderno o texto todinho. Tira uma foto que dê pra ler, por favor, tá bom? Bem iluminado, que não manda... Tem gente que apaga a luz do quarto e tira a foto e quer que eu veja com flash. Tira de manhã essa foto em cima de uma mesa e tudo mais. Tira essa foto e manda pra mim. Ou você pode fazer sua redação digital. Eu vou deixar um link aqui com um formuláriozinho. Você vai preencher seu nome, vai colocar que série você é, e aí você vai digitar esse texto todo e enviar para mim. Na hora que você clicar em enviar, já cai para mim. Você não precisa mandar para o meu WhatsApp nem nada. Só vai ter o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Gostaram da aula? Espero que sim. Qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp. E é isso, quero saber de verdade. É um texto para saber a opinião de vocês. A depender das respostas que a gente tiver, eu já estou planejando a próxima aula nossa, que será um debate. A gente vai confrontar as pessoas que acham que a gente deve retomar as atividades e as pessoas que acham que não. E vocês vão ter que argumentar entre vocês. Eu vou ser um mediador, né? E eu vou explicar com mais detalhes depois no grupo como a gente vai fazer isso. Por enquanto, concentre-se em enviar esse texto para mim, para que eu possa ler e corrigir. Lembram de uma discussão que a gente teve no grupo sobre redação, que a gente pensou em montar um grupo de estudo para redação? É um ótimo momento para começar. É um assunto que vocês entendem bastante, eu sei, grande parte de vocês, né? Quem não entende, escuta falar de alguma forma. Então, seria um bom tema, a partir dessa aula que a gente teve hoje, para vocês desenvolverem e discorrerem um texto e enviar, ok? Valeu, galera, estou com saudade de vocês. Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima aula com o professor Felipe aqui. Valeu!